Essa pequena vila, localizada em Illinois, nos Estados Unidos, ficou chocada quando descobriram que um crime terrível ocorreu por lá. Considerado um local muito seguro, o que aconteceu dentro dessa casa com certeza marcou a história dessa vila, porque foi um dos crimes mais hediondos que já ocorreu por lá. Um caso cheio de mentiras que teve um final extremamente trágico. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais. Se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário e não esquece de compartilhar esse vídeo aqui com os amigos. Bora pro vídeo! Romeoville, uma pequena vila localizada em Illinois, representa o sonho americano para muitas famílias que buscam segurança, conforto e uma comunidade unida. Localizada a aproximadamente 40 minutos de Chicago, era considerada um refúgio tranquilo, onde os vizinhos se conheciam e os crimes violentos eram raros. Foi ali, no número 512 da Avenida Concorde, que a família Bartolomei Rolon se estabeleceu. Zoraida Bartolomei e Alberto Rolon pareciam ter a vida que muitos desejavam. Eles estavam em um grande momento de suas vidas, os dois tinham sido promovidos em seus trabalhos, eles não tinham nenhuma dificuldade financeira, estavam bem estáveis. Em 2023, tinham 2 filhos pequenos, o Adriel e o Diego, então, para quem via de fora, parecia que eles tinham a vida perfeita. Alberto era conhecido por ser um funcionário dedicado, um trabalhador de depósito que mantinha o mesmo emprego há 6 anos, sem nunca perder um turno. Ele trabalhava no horário noturno, de domingo à noite até quinta-feira. Os colegas o descreveram como tranquilo, confiável e dedicado à família. Mas o casamento deles tinha alguns problemas. Segundo aqueles que os conheciam bem, Alberto e Zoraida permaneceram juntos, principalmente por causa de seus filhos. Zoraida foi infiel no passado, criando tensões no relacionamento que eles mantinham em segredo da comunidade ao redor. Zoraida trabalhava em uma empresa especializada na fabricação de peças de alta precisão. Foi lá que seu caminho se cruzou com Nathaniel Huey, resultando em uma conexão imediata. Colegas descreveram Zoraida e Nathaniel como especialmente próximos, usando o termo de melhores amigos para caracterizar seu relacionamento no ambiente de trabalho, mas era óbvio que eles eram muito mais do que melhores amigos. Enquanto a família Bartolomei Rolon construía sua vida, o relacionamento de 8 anos de outro casal estava prestes a se tornar ligado ao seu destino. Nathaniel Huey e Ermelinda Palomo estavam juntos desde aproximadamente 2015 e estavam noivos. Nathaniel tinha antecedentes criminais como infrações de trânsito, incluindo dirigir sob efeito de álcool e dirigir com a carteira suspensa. Mas, notavelmente, ele demonstrava extrema paranoia, constantemente preocupado com a possibilidade de ser monitorado. Ele acreditava que a todo momento alguém o estava vigiando, então a câmera do seu celular, ele colocava uma fita adesiva na frente. A mesma coisa acontecia com a sua TV, que sabemos que tem uma luz ali que indica se a TV está ligada ou desligada, então ele colocava uma fita adesiva em cima daquilo, acreditando que alguém o estava monitorando 24 horas por dia. Ermelinda já havia sido casada e teve filhos deste relacionamento anterior, antes de se divorciar e começar seu relacionamento com Nathaniel. O casal trabalhou junto em diversas funções ao longo dos anos, teve até o momento em que ela trabalhou num bar e ele era segurança desse mesmo local, mas em 2022 o Nathaniel conseguiu um cargo na Avante Engineer, que era o mesmo local onde a Zoraida trabalhava, e foi assim que eles se conheceram. Nesse momento eles estavam noivos. A Ermelinda já tinha perdoado várias vezes o Nathaniel, ele já tinha traído ela diversas vezes e ela sempre ali acabava perdoando e eles permaneciam juntos. Então agora, nesse novo emprego que ele conseguiu e conheceu a Zoraida, mais uma vez ele traiu a esposa. O que começou com uma amizade no trabalho rapidamente evoluiu para algo muito mais íntimo.
Nenhum dos dois era particularmente discreto sobre seu envolvimento, e logo Alberto e Ermelinda descobriram a infidelidade de seus parceiros. Na madrugada de domingo, 17 de setembro de 2023, por volta das 13h30, um vizinho perto da Avenida Concorde foi acordado pelo que ele descreveu como um grande estrondo. Atribuindo o barulho a um trovão, ele rapidamente voltou a dormir, sem saber que provavelmente tinha ouvido o início de um ataque brutal contra a família vizinha. Mais tarde, naquele domingo, quando Alberto não compareceu ao seu turno da noite no depósito, seus colegas ficaram preocupados e acreditaram que ele teve algum problema, pois isso nunca tinha acontecido antes. Familiares de Zoraida e Alberto tentaram contatá-los repetidamente ao longo do dia, com ligações e mensagens sem respostas. Um parente chegou a passar na casa, batendo e tocando a campainha, mas ninguém atendeu. O silêncio incomum da família, tipicamente receptiva, levou a 2 ligações separadas para o departamento de polícia naquela noite, solicitando que fosse realizada uma verificação de bem-estar. Quando os policiais chegaram ao número 512 da Avenida Concorde, por volta das 8h45, eles encontraram a casa sem nenhuma luz ligada. Espiando pelas janelas com lanternas, eles rapidamente notaram sinais preocupantes: uma televisão caída, uma mesa de centro virada e 2 cães deitados. Encontrando uma porta destrancada nos fundos da propriedade, eles entraram na casa e se depararam com uma cena de violência incompreensível. O corpo de Alberto foi encontrado no corredor, com vários tiros. No quarto principal, encolhidos em um canto, estavam os corpos de Zoraida e seus 2 filhos pequenos, Adriel e Diego. Todos foram mortos a tiros. A porta do quarto parecia ter sido arrombada, com marcas de bala visíveis tanto na porta quanto nas paredes. Cápsulas de bala estavam espalhadas pela casa, evidências do ataque frenético ocorrido cerca de 17 horas antes. A brutalidade do crime chocou a comunidade tranquila. A família não possuía armas, o que indicava que um agressor externo havia levado a arma usada no crime. Ainda mais preocupante era que as crianças também foram vítimas, sugerindo algo muito mais sinistro do que uma invasão domiciliar que deu errado. Os investigadores informaram que o ataque foi meticulosamente planejado e executado com uma precisão assustadora. Por volta das 13h40, um intruso entrou na propriedade pulando uma cerca e cortando uma porta de tela nos fundos da casa, criando a impressão de um arrombamento. Alberto, que ainda estava acordado àquela hora, ouviu o intruso e o confrontou. Nesse momento ele foi atingido e correu pelo corredor na tentativa de escapar, mas foi atingido 5 vezes e caiu onde os policiais o encontraram mais tarde. Ao ouvir os tiros, Zoraida trancou-se com seus filhos pequenos no quarto principal. Enquanto segurava a porta fechada, gritando por socorro, o agressor tentou arrombá-la com um chute. Como não conseguiu, atirou contra a porta, atingindo Zoraida. Assim que ela se afastou, o atirador entrou no quarto e a atingiu mais uma vez, juntamente com seus 2 filhos, que não tinham para onde escapar. Os cães da família tentaram fugir, mas também foram atingidos e morreram no local. O ataque durou cerca de 3 minutos. Os detetives descobriram que o assassino foi instruído a revirar a casa e pintou com tinta spray a letra U na parede. Ele não conseguiu terminar a frase antes que a lata de spray apresentasse defeito. O assassino também deveria ter levado os celulares de Zoraida e Alberto, mas se esqueceu na pressa de deixar o local, um descuido que mais tarde se mostrou crucial para a investigação. O que tornou o crime tão perturbador não foi apenas a violência, mas também suas motivações. Não se tratava de um ato de violência aleatório ou de um roubo que deu errado. Foi a execução de uma família inteira, incluindo crianças pequenas e seus animais de estimação, orquestrada por meio de um esquema elaborado que os investigadores levariam alguns dias para desvendar. O departamento de polícia reconheceu imediatamente a gravidade do crime que enfrentava. Esse crime se tornou um dos crimes mais hediondos já cometidos em Romeville. Desde o início, os investigadores suspeitaram que se tratava de um ataque direcionado e não de uma invasão domiciliar aleatória. Nas horas seguintes à descoberta dos corpos, a polícia iniciou o meticuloso processo de analisar toda a cena do crime. Cápsulas de balas foram coletadas, trajetórias de projéteis foram analisadas e a casa foi examinada em busca de quaisquer evidência
que o assassino pudesse ter deixado para trás. Uma busca na vizinhança rendeu poucas informações adicionais. Além de um vizinho que se lembrava de ter ouvido o que parecia ser um trovão por volta das 13h30 da manhã, ninguém mais tinha testemunhado nada. Mas uma análise das câmeras de campainhas na área revelou algo potencialmente significativo. Um carro escuro circulando o quarteirão várias vezes nas primeiras horas da manhã. A investigação rapidamente se expandiu para incluir entrevistas com os familiares e colegas de Zoraida e Alberto. Foi nessas conversas iniciais que 2 nomes surgiram: Nathaniel Rey, que trabalhou com Zoraida na empresa, e sua noiva, Ermelinda Palomo. Colegas descreveram Zoraida e Nathaniel como muito próximos, levantando imediatamente um alerta para a investigação. Ao analisarem a cena do crime, os detetives viram que os celulares do casal ainda estavam na casa. Analistas forenses extraíram e examinaram dados dos celulares das vítimas. Mensagens de texto, comunicações em redes sociais e e-mails pintavam um quadro de infidelidade, ciúmes, ameaças e uma mentira elaborada. Os celulares revelaram que Zoraida e Nathaniel mantinham um caso extraconjugal desde setembro de 2022, aproximadamente um ano antes do crime. Tanto Alberto quanto Ermelinda descobriram o relacionamento, com Alberto chegando a furar os pneus de Nathaniel e deixou um bilhete exigindo que ele ficasse longe de sua esposa. Talvez o mais importante foi que os celulares tinham mensagens bizarras e ameaçadoras do que pareciam ser membros de cartéis mexicanos e organizações criminosas búlgaras, mensagens alertando sobre consequências terríveis e monitorando cada movimento de Nathaniel. Essas comunicações seriam cruciais para a compreensão da manipulação que levou aos assassinatos. Menos de 24 horas após a descoberta dos corpos, os detetives foram à residência de Nathaniel e Ermelinda para interrogá-los. Não encontrando ninguém em casa, eles esperaram do lado de fora. Logo, um carro vermelho se aproximou da entrada da garagem, mas deu ré e saiu. Quando os detetives foram até a empresa para localizar Nathaniel no trabalho, avistaram o mesmo carro vermelho no estacionamento e testemunharam que parecia ser ele, conversando com alguém no veículo antes de ambos partirem. Seguindo o carro, os detetives notaram que ele fazia curvas aparentemente aleatórias, como se estivesse tentando se livrar de uma possível perseguição. Os detetives finalmente localizaram e entrevistaram Nathaniel e Ermelinda separadamente. O Nathaniel estava muito nervoso em sua entrevista, murmurava algumas coisas. A polícia percebeu logo de cara que ele estava mentindo em suas respostas. Os detetives também pediram para que ele entregasse o seu celular à polícia, mas ele negou. A mesma coisa aconteceu com a Ermelinda. Ela deu algumas declarações, mas parecia muito nervosa e a polícia suspeitou que eles tinham algum envolvimento no crime. Ela alegou ter descoberto o caso extraconjugal do noivo naquele mesmo dia, uma declaração que os investigadores logo confirmaram ser uma mentira. Registros telefônicos mostraram que ela sabia do relacionamento há meses e vinha enviando mensagens ameaçadoras para Zoraida durante todo esse tempo. Quando chamados para interrogatório no dia seguinte, nenhum dos 2 suspeitos compareceu. Em vez disso, consultaram um advogado e foram vistos fazendo compras em uma loja. Foi lá que Nathaniel teria confessado à mãe que havia cometido os assassinatos, justificando o assassinato das crianças, alegando que elas estariam melhor mortas do que sem os pais. À medida que os investigadores se aprofundavam nas evidências digitais, descobriram algo bizarro. As mensagens ameaçadoras de supostos membros de cartéis mexicanos e criminosos búlgaros não eram de verdadeiros criminosos, e sim de Ermelinda Palomo. Em dezembro de 2021, meses antes de Nathaniel conhecer Zoraida, Ermelinda criou uma elaborada rede de personagens fictícios que representavam perigosas organizações criminosas internacionais. Usando aplicativos para gerar números de telefone falsos e criar inúmeros endereços de e-mail e contas em redes sociais, ela construiu todo um universo criminoso fictício para manipular seu noivo. Esses falsos criminosos deram a Nathaniel o apelido de Skrilla e monitoravam constantemente suas atividades. Chegavam mensagens dizendo que tinham visto em locais específicos, informações que Ermelinda sabia por estar com ele.
Os criminosos fictícios ameaçaram decapitá-lo se ele não terminasse seu caso com Zoraida e tratasse Ermelinda melhor. Quando essas ameaças não conseguiram pôr fim ao caso, a estratégia de Ermelinda mudou drasticamente. Por meio de seus personagens, ela conseguiu convencer Nathaniel de que Zoraida era, na verdade, uma criminosa que planejava atacá-lo. As evidências digitais revelaram como, ao longo do tempo, esses personagens falsos convenceram Nathaniel de que ele precisava eliminar Zoraida e sua família para sua própria segurança. As buscas no computador de Ermelinda incluíam frases como como entrar na Dark Web, máfia búlgara, fotos de militares, existe um aplicativo que permite rastrear meu marido, desculpas em búlgaro e gírias para armas, tudo parte de seu elaborado esquema. A investigação revelou que o crime foi planejado ao longo de dias, com os personagens de Ermelinda instruindo Nathaniel sobre exatamente como executar os assassinatos. Em 20 de setembro de 2023, apenas 3 dias após os assassinatos, Ermelinda foi dada como desaparecida pela sua família. Por faltar a um interrogatório agendado com os detetives, as autoridades temiam que ela pudesse ter sido sequestrada por Nathaniel, que àquela altura era o principal suspeito do quádruplo homicídio. Logo, o carro de Nathaniel foi encontrado em uma cidade em Oklahoma e o casal foi visto fazendo compras em um Walmart. Aparentemente, eles estavam bem tranquilos e agindo normalmente, sugerindo que Ermelinda era uma fugitiva voluntária e não uma vítima de sequestro. Quando a polícia abordou o casal no estacionamento, eles fugiram em seu veículo, iniciando uma perseguição em alta velocidade na rodovia. A perseguição terminou quando o veículo invadiu o canteiro central da rodovia e bateu. Enquanto os policiais cercavam o veículo, observaram fumaça saindo de dentro e, em seguida, ouviram 3 tiros. Quando os policiais finalmente conseguiram se aproximar do carro, encontraram Nathaniel e Ermelinda mortos dentro. Nathaniel havia atirado na cabeça de Ermelinda antes de atirar em si mesmo. Para a família de Alberto e Zoraida, nunca teve justiça. A investigação foi completa e conclusiva, com evidências contundentes apontando Nathaniel como o atirador e Ermelinda como a mentora que o manipulou para cometer os assassinatos. Mas suas mortes impediram que eles fossem levados à justiça. Autoridades policiais realizaram uma coletiva de imprensa para anunciar a conclusão do caso, explicando as circunstâncias bizarras e o elaborado esquema de catfishing que levou à morte de 4 pessoas inocentes. Profissionais de saúde mental que comentaram o caso apontaram para vários elementos psicológicos perturbadores. O elaborado esquema de catfishing de Ermelinda demonstrou um nível extraordinário de premeditação e manipulação, levantando questões sobre a psicologia por trás de uma mentira tão elaborada. Sua criação de múltiplos personagens ao longo dos anos, mantendo narrativas ficcionais consistentes em diferentes plataformas, demonstrou um compromisso com a sua mentira, algo que não é muito comum. A extrema paranoia de Nathaniel o tornava particularmente vulnerável a tal manipulação. Sua tendência de acreditar que estava sendo observado e monitorado deixou tudo mais fácil para Ermelinda mentir e criar toda essa história. Então, pessoal, concluindo esse caso para vocês, é um caso extremamente bizarro, em que 6 pessoas morreram, então é horrível imaginar isso num local que parecia ser tão seguro, mas a gente viu que a Ermelinda ali foi a cabeça por trás de tudo aquilo. Ela conseguiu facilmente enganar o seu marido, que acreditou que a Zoraida era uma ameaça para ele. Deixem aqui nos comentários as opiniões de vocês sobre esse caso. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.